Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da obra O Consolador. Vossa presença muito nos alegra, muito nos honra. Esse programa é proporcionado pelos voluntários do Centro Espírita de Caridade, Luiz Monteiro de Barros. Faça parte dessa família espiritual. E hoje nos estudos facilitadores, Wilson Trindade e Orígenes Caetano. Boa noite, cavalheiros. Boa noite. Boa noite. Bom, nós vamos dar continuidade à leitura. Nós estamos na pergunta 329. Então os espíritos evolutivos, pelo fato de deixarem algum ser amado na Terra, ficam ligados ao planeta pelos laços da saudade? E a resposta: os espíritos superiores não ficam propriamente ligados ao orbe terreno, mas não perdem o interesse afetivo pelos seres amados que deixaram no mundo, pelos quais trabalham com ardor, impulsionando-os na estrada das lutas redentoras, em busca das culminâncias da perfeição. A saudade, nessas almas santificadas e puras, é muito mais sublime e mais forte, por nascer de uma sensibilidade superior, salientando-se que, convertida no interesse divino, opera as grandes abnegações do céu, que seguem os passos vacilantes do espírito encarnado, através de sua peregrinação expiatória ou redentora na face da terra. Fantástico. Quando eu estava lendo, eu me lembrei da telecomunicação, né? Então você veja, 1941 estava avançando essa área, mas nós que temos assim como instrumento teórico o fluido cósmico universal, apresentado no Livro dos Espíritos, aonde o espírito se encontra, ele pode estar emitindo bons pensamentos, né? Ele pode acompanhar esse espírito amigo, familiar, querido, né? Não precisa estar vinculado ao local, não há um apego do local, há sim já um olhar amoroso para aquele que está encarnado, que vai passar por provações ou expiações. E hoje a ciência, através até do celular, né, vem demonstrando isso para a gente. Você pode estar milhares de quilômetros de distância, mas você pode estar próximo da pessoa ali, visualmente, no vídeo. Agora, todo esse vídeo, isso tudo tem as suas limitações. Agora, o pensamento e as relações, essas ligações, que através principalmente do afeto, elas não se rompem, não há distância para isso, né? Então, as ligações permanecem. Mas entender que também, não só o amor, mas também o ódio também permanece. Mas o amor tem uma tendência aí, cada vez mais, de enobrecimento. E o amor e o ódio vai ter que um dia desaparecer dos nossos corações. Então, as ligações permanecem, mesmo que exista a distância, né? Isso aí. Então vamos lá. 330. Somente pela prece a alma encarnada pode auxiliar um espírito bem-amado que a antecedeu na jornada além túmulo? A oração coopera eficazmente em favor do que partiu, muitas vezes com o espírito emaranhado na rede de ilusões da existência material. Todavia, o coração amigo que ficou aí no mundo, pela vibração silenciosa e pelo desejo perseverante de ser útil ao companheiro que o precedeu na sepultura, para os movimentos da vida, nos momentos de repouso do corpo em que a alma envolvida pode gozar de relativa liberdade, pode encontrar o espírito sofredor ou errante do amigo desencarnado, despertar-lhe a vontade no cumprimento do dever, bem como orientá-lo sobre a sua realidade nova, sem que a sua memória corporal registre o acontecimento da vigília comum. Está falando aqui, né, que nós podemos aí, através da oração, auxiliar aqueles que já partiram, e aí fica até
a orientação, porque todos os sentimentos que a gente externa, a gente sabe que vibracionalmente vai chegar àquela pessoa que desencarnou. Então a gente sabe que um momento de separação, de luto, às vezes de um pai, de um filho, de um irmão, a gente sabe que é muito doloroso para quem fica, mas também acredito que seja doloroso e difícil para quem foi também. Sim. Porque quem fica acaba tendo sempre o consolo de um parente, de um amigo, mas quem fica, né, acaba abrindo mão de tudo que tinha construído aqui, né, aquela ilusão física. Então eu acho que é tão difícil quanto. Então aqui a orientação para que a gente, através da oração, possa auxiliá-los, né, e através do orar e vigiar, emitir bons pensamentos para que eles ajudem no equilíbrio deles, né? E no nosso lá até mostra essa importância de, quando a pessoa está preparada, poder visitar. Lembra daquela cena com o André Luiz vê de longe, ele não sabe o que é, e a Narcisa, são irmãos que nesse momento estão dormindo, mas são espíritos que vêm trabalhar, ajudar, né? Então veja a beleza, eu como encarnado poder auxiliar aí um parente, um amigo querido que me antecedeu. Legal. 331. Como devemos interpretar a sentença? Há eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus? E a resposta: almas existem que, para obterem as sagradas realizações de Deus em si próprias, entregam-se a labores de renúncia em existência de santificada abnegação. É comum abdicarem transitoriamente as ligações humanas, de modo a crisolarem os seus afetos e sentimentos em vidas de ascetismo e de longas disciplinas materiais. Quase sempre, os que na terra se fazem eunucos para os reinos do céu, agem de acordo com os dispositivos sagrados de missões redentoras, nas quais, pelo sacrifício e pela dedicação, se redimem entes amados ou a alma gêmea da sua, exilados em caminhos expiatórios. Numerosos espíritos recebem de Jesus permissão para esse gênero de esforço santificante, porquanto nessa tarefa, os que se fazem eunucos pelo reino do céu precipitam os processos de redenção do ser ou dos seres amados, submersos nas provas e simultaneamente, pela sua condição de envolvidos, podem ser mais facilmente transformados na terra em instrumentos de verdade e de bem. Então, só para a gente lembrar, eunuco, né? A gente vai lembrar, eunuco é o homem que é sem órgão, né, sexual, né? A mulher também, então vamos trazer para homem e para mulher isso aí. Então ele está perguntando, né? Então aqueles que vencem essa vontade aí da parte sexual e se dedicam à parte espiritual, né? Então é isso que ele está comentando aqui nessa resposta, né? É interessante a busca do ser humano em melhorar-se, né? E aonde ele identifica as suas deficiências, né? Morais até, e em relação ao sexo, e aí ele faz uma proposta. E às vezes, como o desejo e a vontade é grande, acredita que fustigando a carne vai iluminar o espírito, né? Mas eu vejo que é a ânsia de querer fazer essa mudança, essa transformação. Então, tudo a gente tem que ter medidas certas, né? Mas eu acho que é essa busca do ser humano em querer melhorar-se, né? Tá certo que você castigando a carne, você não enobrece a alma somente através de fustigar a carne, não é maltratando a carne, né? Mas é reconhecendo as nossas fragilidades morais aí perante a carne, que nos impulsiona aí para tomar atitudes às vezes que não são muito favoráveis aí a um crescimento espiritual. Então, essa transformação dessas energias de um aspecto sexual para um aspecto ético, ela é válida, porque é um esforço da pessoa, né? Então, é uma maneira que a pessoa encontrou, mas que não é necessário ser dessa forma, né? Sim. Por isso que o Emmanuel dá a dica que eles se fizeram eunucos, né? Não fizeram ele de eunuco. Isso. Então, o próprio Emmanuel é um exemplo disso, né? Quando ele citou o exemplo aí da alma gêmea, então ele acredita
que a alma gêmea dele é a Lívia, mas olha quantas encarnações ele vindo solteiro. É uma escolha dele, não é uma imposição. Porque quando é uma imposição do outro, traz esses traumas e a pessoa, como você falou, descarrega na carne algo que não é da carne. Os vícios e as virtudes é do espírito imortal. Então o André Luiz é rico em detalhes em mostrar aqueles que a mãe ou o pai conduziram para às vezes ser padre e ele não estava preparado, né? Então, por exemplo, Matilde para Gregório, não é à toa que ela fica séculos, foi o filho dela, mas quantas mães aí no passado impuseram aos seus filhos ou aos pais? Por exemplo, Galileu Galilei tinha uma filha freira, não sei a vida particular dos dois, mas foi uma escolha da filha do cientista ou foi uma imposição do pai, que na época era matemático e físico e italiano? Então você vê que isso é muito forte ainda na educação da humanidade, essa imposição por parte de pais em, né, o filho, a filha ser freira, ou padre, eles não às vezes estão preparados nessa atitude. Né? E que era comum, né? Que era comum, exatamente. Que era comum. E a gente hoje vê ainda tantos casos aí de pedofilia, né? De desvio de pessoas que estão na vida monastéria, eclesiástica aí, que às vezes não conseguem sublimar essa vontade e acabam fazendo as coisas de uma maneira aí que gerando... Piora a situação, né? um grande comprometimento para ele e um abalo emocional muito grande para as pessoas que estão envolvidas nisso. No decorrer da história a gente vê grandes espíritos que conseguiram fazer isso, Francisco de Assis, né? Francisco Cândido Xavier, o próprio Divaldo, né? Quando ele reclama naquela cena do filme com a Joana de Anjos, ninguém me abraça, né? Eu quero casar, eu quero ter... Ela fala, não está na sua programação reencarnatória. No caso dele, já foi algo diferente. Ele teve que fazer esforços para sublimar aquela vontade, né? Um jovem ali de 18 anos e parece fez muito bem aí, conseguiu aí cumprir com a sua trajetória, né? Legal. Vamos entrar na faixa aqui agora do perdão no tema, tá? Então a 332. Perdoar e não perdoar significa absolver e condenar? E a resposta: nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Os ensinos evangélicos referem-se ao perdão ou à sua ausência. Que se faz ao mal devedor a quem já se tolerou muitas vezes? Não havendo mais solução para as dívidas que se multiplicam, esse homem é obrigado então a pagar. É o que se verifica com as almas humanas, cujos débitos no Tribunal da Justiça Divina são resgatados nas reencarnações, de cujo círculo vicioso poderão afastar-se cedo ou tarde, pelo próprio esforço no trabalho e na boa vontade do pagamento. Olha aqui, bacana, né? A explicação dele aqui, falando para nós aqui. A própria reencarnação já é a medicação para os nossos males, para os nossos vícios, para as nossas dores, né? E falando que é através do esforço próprio. Pergunta do Livro dos Espíritos, né? Que se é difícil a gente vencer uma má tendência. Ele fala lá para ele, com mínimo esforço. Só que a gente consegue esse mínimo esforço, a gente acha que é muito pesaroso e fala, não consigo, é pesado, né? Mas os Espíritos respondem, com mínimo esforço és capaz de vencer uma má tendência. Sem comentários, né? Precisamos nos esforçar um pouco. Exatamente. Um pouco mais, né? Não está nada? Então vamos lá, 330. Opa, não, perdão. Virou. 333. Na lei divina, há perdão sem arrependimento? E a resposta: a lei divina é uma só, isto é, a do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço no trabalho santificante. Eis porque a boa vontade de cada um é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo, na marcha dos seres para as culminâncias da evolução espiritual. Fazendo uma analogia com a educação, né? Cada vez que eu tenho a chance de estar numa sala de aula, eu, como espírito mortal, posso reparar através de exercício, provas para o meu crescimento. Agora, se eu sou conduzido a uma sala de aula, mas um espírito rebelde, né? Não manso, eu, infelizmente, a vida vai me convidar, eu vou passar pelas provas,
sem ser aprovado. Bacana, acho que está bem explicado, né, Dário? Vamos lá, 334. Antes de perdoar alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? E a resposta: quem perdoa sinceramente, falo-á sem condições e ouvida a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Então ele está falando, antes da gente perdoar, é conveniente você conversar, esclarecer o erro para a pessoa? É isso que ele está falando aqui, né? Ele está falando que quem perdoa sinceramente faz de coração, né? E não tem que ficar apontando, cobrando, é aquilo. Não fica mostrando o cisco no olho do outro se tu tem uma trave aí no teu, né? Ele está falando aqui, né? Dependendo da gravidade, né, da situação, é uma situação muito desconfortável isso, né? Principalmente para aquele que foi a causa aí da agressão. Então é um momento de encontro ali, de ajuste entre essas almas. E eu me recordo de um amigo que também estava cheio de dúvidas em relação ao fato que aconteceu na vida, mas ele queria pedir as desculpas, o perdão da pessoa, mas ele tinha medo da consequência do que poderia acontecer. Eu falei, primeiro você faça. Não importa, faça. Vai lá, pede perdão, conta, e se esclarece e pronto. O que acontecer já não está mais no seu coração. O seu coração ficou aliviado. E aí ele foi e fez isso. Deu uma semana ele desencarnou. Isso angustiava a vida dele todinha, por conta que isso havia acontecido décadas antes. Isso ficou atormentando a vida dele. Então, antes de desencarnar, antes de retornar ao mundo espiritual, parece que a misericórdia trouxe à lembrança esse fato, e ele foi lá e fez isso. Porque às vezes é o medo da resposta. Será que o outro vai me agredir? Qual é a reação? Né? Primeiro é você se despoja desses sentimentos, né? Porque você fica aliviado, né, por tomar essa atitude. Isso é a melhor coisa do mundo. Você não leva para frente essas dúvidas. A pior coisa são as dúvidas. Você deixa tudo muito claro, né? Próxima pergunta, 335, a resposta bem pequenininha. A pergunta é: quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida? E a resposta: o perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Bem claro. Porque se exigir, não perdoa, né? Exatamente. Né? Não, e o Chico é uma demonstração. Podemos pegar um exemplo do Chico, dentro do movimento espírita, quantas agressões por parte daqueles que não entendiam naquele momento padres, e depois dentro até do movimento, pessoas achando que ele estava se exibindo, né? Pessoas a própria achando família, né? A própria família, né? E ele sempre de maneira bem amorosa, né? Soube entender os outros, né? Então, isso é muito bonito aí a resposta do Emmanuel, porque realmente o perdão sincero você está aliviado. Agora, a escolha do outro é do outro. É do outro. E muitas vezes o outro não entende, porque ele está te agredindo e ele está esperando que você revide para entrar num embate. Ele quer isso. E aí você não revida, não fala nada, e o outro fica mais nervoso ainda, porque o teu silêncio incomoda, porque, caramba, eu tô apuzinhando o cara e o cara não me responde, é sangue de barata, né? Dentro da... E eu acho que isso é bem complicado para quem está te agredindo. É desafiador, porque o cara... O silêncio, o silêncio gera um certo receio, um certo medo, né? Porque a gente está esperando uma reação. Quando você silencia, né? Quer dizer, você já entendeu, deixa quieto, não importa mais o que ele pensa. Importa que tá tudo certo, né? Isso aí. 336. O culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? Isso é legal, né? Porque todo Como mundo... é que é? Repete, eu não... O culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas?
Porque o pessoal fala, se eu matei, eu vou ter que morrer, né? Se eu assaltei, eu vou ter que ser roubado também. O lei do Moisés, dente por dente, olho por olho, né? Então vamos ver aqui o que ele fala. A oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesma um ato de misericórdia divina. E daí, o considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Estendendo, todavia, a questão à generalidade das provas, devemos concluir ainda com o ensinamento de Jesus que o amor cobre a multidão dos pecados, traçando a linha reta da vida para as criaturas e representando a única força que anula as exigências da lei de Talião dentro do universo infinito. Ele está falando que não precisa. Se você... aqui, o amor cobre a multidão de pecados. O que significa? Meu filho, assim, eu vejo... Alivia a tua mente, né? E deixa o outro também com a mente aliviada. Porque a verdade, ela é a melhor coisa para funcionar na nossa vida. O problema é que a gente falseia a verdade. Se as nossas relações fossem verdadeiras, por isso que os recomendaram tanto para a gente, eu vejo, por causa do pensamento, né? Porque aqui a gente até se esconde, faz uma cara de santo, isso aqui. Mas no mundo espiritual não existe isso. É como assim, se prepara para viver a vida eterna, a vida do Espírito. Então, a verdade é a melhor coisa. E a gente, infelizmente, às vezes falseia muito a verdade, escondendo, né? Eu tenho um ditado que fala assim, eu não minto, eu adio a verdade, entendeu? Eu estou adiando a verdade, uma hora eu vou contar. Então assim, é a melhor coisa para você ter a consciência tranquila, né? É a verdade. Agora, como é que fala a verdade também? Nua e crua, para chocar, para ofender? Não precisa também. Então a gente tem que saber utilizar de alguns recursos para não agredir, não ser uma pessoa inquisidora. Então é uma arte, né? Viver e saber se relacionar. Você lembra de alguma história dentro dos livros? Então, o André Luiz, o livro Ação e Reação, quem lê o prefácio é em homenagem aos 100 anos do Livro dos Espíritos, 1957. Isso. Né? E aí cada capítulo justamente mostrando a resposta de Emmanuel, essa misericórdia divina. O capítulo a qual mais me emocionou foi o capítulo sobre provas coletivas, onde eles estão conversando com dois benfeitores, Ascânios e Lucas, que eles falam para André Luiz, eu acho que Hilário Silva estava presente, olha, para a gente galgar outras colônias espirituais, a gente vai precisar agora encarnar no Brasil como pilotos da aeronáutica para ajudar o desenvolvimento da aeronáutica e nós repararmos, através da queda do avião, o que fomos no tempo de Joana d'Arc, 2 soldados que, em virtude da nossa embriaguez, pegávamos os inimigos da França e jogávamos do alto das torres. Então, olha só a lei da misericórdia e esquecimento, porque com certeza já estão encarnados, já repararam, mas mostrando essa questão do amor, né? Quando a pessoa se arrepende, eu não preciso vir aqui várias vezes se eu usei mal, como se eu fui um degolador. Eu posso ser um ótimo médico psiquiátrico. Não preciso passar pela degolação. Veja como a lei da misericórdia e a lei do esquecimento são as bênçãos no nosso atual nível evolutivo. Legal. Deixa eu só fazer, para eu não esquecer. Um dia, vamos trazer no programa Nas Redes da Caridade, eu tenho um paciente que tem memória de uma vida passada e que tem no YouTube um fato que aconteceu, que ele foi o provocador, né? Que foi a destruição de um navio na época da Segunda Guerra Mundial e ele acaba se matando. E aí a gente vai contar no programa, seria interessante trazê-lo. E é muito interessante os fatos, as coincidências da vida dele e até mesmo a face, o rosto de quando ele foi da última encarnação é muito parecida dessa encarnação. Muito interessante assim. Mas fica para o programa Nas Redes da Caridade e a gente vai trazer essa pessoa. Legal. 337. Concilia-te depressa com teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho, mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como então efetuar essa conciliação?
Vamos lá. Cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida. Perseverando a atitude rancorosa daquele que seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constituiu uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Olha, o Emmanuel, com a sua sabedoria, ele está estimulando que a Joana de Ângeles vai explicar no livro dela, Triunfo Pessoal, que os nossos adversários exteriores nada mais são uma consequência dos nossos adversários interiores. Então, se eu me apaziguar com ódio, com esse sentimento de vingança, eu vou entender as ações exteriores. Então, primeiro é comigo, eu não preciso ficar guardando isso. Não preciso ter o que ela chama um julgador interno. Eu tenho que ter dentro de mim um conciliador interno. A vida está me convidando a eu ir lá, e se a pessoa me agrediu, como falou Jesus, eu dar a outra face. Então não preciso ter aquele sentimento de ódio. Se eu paro e reflito nisso, eu consigo transformar-me interiormente e acolher o adversário exteriormente, que já fazem em grau máximo esses espíritos evoluídos. Se a gente pegar ela mesmo, a senhora Joana de Ângeles hoje, ontem Joana de Cusa, quando o soldado romano coloca ela ao lado do filho, torturando-os, ela já ali tem um olhar de misericórdia perante os adversários do cristianismo. Então você vê, de novo, quem está aqui, né? A resposta de Emmanuel, você pode pegar um outro benfeitor que ensina de maneira psicológica o livro Triunfo Pessoal. Os nossos adversários exteriores nada mais são a consequência dos nossos adversários interiores. Se eu me apaziguar com o meu adversário, por isso que o convite de Jesus, reconcilia-te agora. É agora, eu tenho condições, eu da lição, de transformar esse sentimento de vingança perante aquele que me provocou, né? Que é aquele que me magoou, aquele que me traiu. Eu posso transformar agora e eu entender o outro. Entendendo o outro, eu vou perdoar o outro. Ah, mas se o outro não aceita o meu perdão, já não é da minha alçada a escolha, da minha alçada é esse auto-perdão e perdoar o próximo. Então é muito bonito, porque a resposta está em plena sintonia, por favor, quem está nos acompanhando com o livro da benfeitora, Triunfo Pessoal. E o interessante é você reconhecer isso. Porque é interessante nessas relações muito próximas, se você tem um desencanto ou uma relação ruim com uma pessoa muito próxima, algo aconteceu lá atrás. Se nessa vida não teve nada para que justificasse esse ódio ou essa distância, tem lá atrás. Aquele que já está um pouco mais desperto tem que buscar essa reconciliação. Mesmo que seja, por exemplo, um pai e um filho, e deveria partir daquele que tem mais experiência na vida, o pai. Mas se ele não enxerga isso, se o filho já enxerga isso, então o filho vai atrás dessa reconciliação. Então, porque você já reconhece isso. Então, quando você reconhece, meu filho, você passou por uma situação, viu uma coisa errada e não fez nada, aí a tua consciência fica atormentada. Então, por isso que esse reconciliar, ele é imediato. Não importa. Não importa quem fez, quem foi o causador, não importa. O importa agora é eu ter que ficar bem com você, porque estando bem com você, estou bem comigo também. E precisamos ajustar, resolver essa situação, né? Sim. Então, agradecemos então os facilitadores, Orígenes Caetano, Wilson Trindade, e a você que poderá fazer observações pela Rede Mundial de Computadores, homenageando o benfeitor Emmanuel e o trabalhador cristão inesquecível Francisco Cândido Xavier. Com vossas observações, esse programa atingirá outros corações. Agradecemos a vossa paciência e com a paz do Cristo nos vemos daqui a 15 dias. Muita paz a todos. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde,
haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.